Boa noite. Estamos aqui na sala virtual do Centro Espírita Casa do Caminho, onde estão ocorrendo as exposições doutrinárias do sábado, motivado pela paralisação dos trabalhos presenciais da casa por conta do Covid-19. Então vamos à nossa prece. Elevemos o nosso pensamento a Jesus. Senhor Jesus, nós nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, com o objetivo de estudarmos os Seus ensinamentos de luz, com o esclarecimento tão profundo que nos dá o Espiritismo. Que possamos, Senhor, usufruir destes momentos em que temos a oportunidade de refletir sobre o Teu Evangelho. Agradecemos a todos os orientadores da casa, encarnados e desencarnados, e que as vibrações de paz e harmonia nos envolvam. Que assim seja, graças a Deus. A nossa reflexão de hoje, constante do Evangelho segundo o Espiritismo, é para que os nossos valores morais sejam aperfeiçoados. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec tem esse objetivo de trabalhar os nossos valores morais. E hoje o tópico a ser estudado está no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, item 11 até o 13. E o escopo desse trabalho será o não julgar. E Jesus nos deixou essa sentença: não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. São Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Eu vou pedir licença para vocês, para a gente fazer uma leitura em conjunto, que tem como texto a lição do discernimento. Esse livro é da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo irmão X, e está no Contos e Apólogos. E ele se trata sobre uma vivência entre Pedro e Jesus, no caso da mulher adúltera. Então vamos à nossa leitura. Fim da cena brutal em que o povo pretendia lapidar a mulher infeliz na praça pública, Pedro, que seguia o Senhor de perto, interpelou-o zelosamente: Mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Jesus meditou e respondeu: Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Sim, clamou o apóstolo irritado. Compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos, mas porventura conseguiremos viver sem discernir? Uma pecadora, trazida ao apedrejamento, não perturbará a tranquilidade das famílias? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Não será uma excitação à prática do mal? Então, como nós estamos observando até aqui, Pedro estava sendo rigoroso com a mulher que foi levada até a Jesus porque cometeu adultério e seria apedrejada. Então ele questiona Jesus por que não cumprir a lei mosaica, que naquela época era uma lei rotineira deles,
para casos de pessoas que se encontravam no erro, se não seria um mau exemplo para as pessoas? Aí Jesus respondeu que seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Continuando. Ante as duras interrogações, o Messias observou sereno: quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele? Sabemos acaso quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até a queda fatal do grande infortúnio? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades? Então Jesus aqui estava querendo mostrar para Pedro que ele não fizesse um julgamento sem antes conhecer as causas desse problema, né? Porque ele estava fazendo um julgamento sem conhecer verdadeiramente a história daquela situação que estava sendo apresentada ali. Mas Pedro, o discípulo, contudo, no propósito de exalçar a justiça, acrescentou: de qualquer modo, a corrigenda é inadiável o imperativo. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então noutros setores o culpado ou os culpados, que precisamos punir. Quem terá provocado a cena desagradável que assistimos? Geralmente, as mulheres desse naipe são reservadas e fogem à multidão. Que motivos teriam trazido essa infeliz ao clamor da praça? Então, Pedro ainda estava dando seu veredito rígido quanto a essa situação. E ele estava dizendo que se houve o adultério por parte da mulher e ela poderia ter um problema de social, um problema financeiro, ou um problema que fosse de moral, que Pedro pudesse reavaliar, né? Mas só que ele estava dizendo que se ela também estava em erro, existia um outro culpado para que ela estivesse presente naquele momento. Então, mas Jesus mesmo assim estava pedindo a Pedro, através das suas ponderações, que a prudência é fundamental. Era que Jesus estava tentando fazer que ele compreendesse, usar da prudência para com seu irmão. Jesus sorriu, complacente, e tornou: quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência? O pescador de Cafarnaum acentuou contrariado. O responsável devia espiar semelhante delito. Sou contra a desordem, e na gritaria que presenciamos estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. Nesse ponto de entendimento, velha mendiga que ouvia a conversação, caminhando vagarosamente quase junto deles, exclamou para Simão, surpreendido: Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças seja dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã, paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e vimos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos daqui quando fomos assaltados por um rapaz que, depois de repelido por ela em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para a lapidação. Simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. Ambas estávamos feridas, e com dificuldade tornaremos para casa, se é possível, Galileu generoso. Restabelece a verdade e faz a justiça. Então a gente observa até aqui que estamos comentando desde o início do texto o não conhecimento da história por parte de Pedro. E a idosa está explicando que a mulher que ia ser apedrejada era filha de uma senhora doente, paralítica e cega, e que foi assediada por esse homem e ela repeliu esse homem.
E ele, no seu orgulho, saiu falando e inventando mentiras. E, naturalmente, como as pessoas são muito levadas a acreditar nas conversações sem passar pelo crivo da verdade, a moça ia ser apedrejada sem ter culpa, sem ter ocorrido no delito. E ainda cabe ressaltar que, infelizmente, no nosso dia a dia, quantas pessoas têm a sua moral atacada por um simples boato? Pessoas levianas que não têm critérios em espalhar danos das pessoas. Às vezes, sem pensar, espalhamos adiante sem saber os detalhes. Isso acontece muito nas nossas redes sociais hoje. Vídeos, áudios, mensagens, estamos divulgando sem saber se é verídico, se é verdade, e repassamos sem o devido cuidado. Mas vamos continuar. Pedro disse: e onde está o miserável? Enérgico, diante do mestre que o seguia bondoso. Ali, informou a velhinha com júbilo de uma criança reconduzida repentinamente à alegria. E apontou uma casa de peregrinos para onde o apóstolo se dirigiu, acompanhado de Jesus, que observava sereno. Por trás da antiga porta escondia-se um homem trêmulo de vergonha. Pedro avançou de punhos cerrados, mas a breves segundos estacou, pálido e abatido. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafar, pupilo de sua sogra e comensal de sua própria mesa. Seguira o Messias com piedosa atitude, mas Pedro bem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava intenção diferente. Olha só, né? Pedro, tão rígido, com pessoas que nunca imaginou que fosse do seu círculo afetivo, familiar. Como ele iria reagir diante de alguém que é do seu círculo familiar, né? que estava dentro da sua vida por ter parentesco com a sua esposa. Por isso Jesus estava tentando colocar Pedro para refletir sobre a rigidez do seu julgamento diante de uma situação que aparentava ser de uma forma que só condenava a mulher. E agora ele descobre que um ente querido seu que foi o causador dessa situação. Angustiado, em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo à maneira do menino necessitado de proteção e bradou: Mestre, mestre, que fazer? Jesus, porém, acolheu-o amorosamente nos braços e murmurou: Pedro, não julguemos para não sermos julgados, aprendamos, contudo, a discernir. Olha a lição que ele está nos deixando hoje. O exemplo que Jesus está nos deixando. Mesmo Pedro, sendo seu discípulo, ele estava tendo um comportamento com muita rigidez. E Jesus tentava conversar com ele, fazer com que ele refletisse sobre aquele comportamento rígido. Mas, mesmo assim, ele considerou a maturidade daquele discípulo e o acolheu amorosamente nos braços. E pediu para ele não julgar, para não ser julgado. Pediu para que ele aprendesse a discernir. Pediu para que nós aprendêssemos a discernir. Então, não julgar sem conhecimento de causa, sem saber verdadeiramente o que levou o nosso irmão de caminhada a proceder daquela maneira, pode nos levar a um grande prejuízo moral. Então vamos buscar viver as lições do Mestre, aprender a discernir.
observar o que aconteceu até mesmo nos nossos relacionamentos, com os nossos amigos. E se falarmos uma palavra infeliz, ou se escutarmos uma palavra infeliz, que a gente não fique chateado, porque muitas desuniões acontecem, muitas inimizades acontecem e anos fica sem se conversar, sem se falar, por muitas vezes boatos, algum desentendimento, um comentário que não era verídico. Então vamos aprender a discernir, observar sempre o que aconteceu. E Jesus nos deixou essa sentença: não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Que possamos fazer da indulgência um dever para com o próximo e com a gente mesmo. Então, que a gente aprenda a não julgar com muita severidade o outro, nem condenar aquilo que muitas vezes absolvemos em nós. Antes de apontar uma falta, observar se essa censura não está em nós. Jesus não aprova o erro, né? Ele não faz apologia ao erro, mas ele nos lembra que para nós criticarmos ou julgarmos alguma ação, algum comportamento, nós temos que ter autoridade moral. E a autoridade moral é fazer o bem. E como sei se faço bem? Uma das ferramentas para esse questionamento é pensar: como anda o perdão em minha vida? Joana de Ângeles, no livro dela, tem um texto com o título de Área Perigosa. Nesse texto, ela nos orienta sobre o julgamento, que nós tendemos a julgar através das aparências ou pelas atitudes, julgamos pessoas. E ela diz que fazer do julgamento um projeto de vida nosso, ele tende a ser muito ingrato quando esse julgamento ele acontece sem a amorosidade e sem o discernimento. Porque nós vimos na história de Pedro que ele julgou pelas aparências do ambiente em que ele estava inserido. E nós também julgamos, basta voltarmos um pouco no tempo das nossas vidas que nós vamos perceber quantos julgamentos já fizemos na nossa vida. O julgamento, ele não é saudável quando é aquele que aponta o dedo, que critica de maneira destrutiva e sem empatia e sem compaixão, é que nos diz Joana de Ângeles. Essa lição ela está no livro Oferenda. Eu ia falar no início, mas eu tinha esquecido o nome do livro. Mas no livro Oferenda nós vamos encontrar esse texto dela, essas orientações. Então, perder tempo apontando o dedo para os outros é não aproveitar a oportunidade de nos avaliar. O algo que julgamos encontra um eco em nós. Ou seja, quando julgo, estou revelando as minhas dores, as minhas frustrações. Alimentar o julgamento, que não é expressada pelo amor, é entrar no estado de desajuste orgânico e psicológico. O julgamento sem amorosidade, ele nos intoxica e nos enferma.
Joana de Ângeles nos fala ainda que é um projeto ingrato quando nós observamos resultados de acontecimentos desconhecidos. Porque quando nós vamos julgar uma pessoa, nós estamos julgando um ponto de sua vida. Ele tem toda uma existências anteriores. Ele tem vários conteúdos guardados com ele, que nós não conhecemos. Então a nossa visão é desfocada. Nós não enxergamos o universo que é a vida dessa pessoa. Como que vamos julgar um ponto de sua vida? Se a ausência de dados dessas pessoas ou da situação é rarefeita. Então, antes de julgar, diz Joana, devemos conhecer todo o seu passado, desde o seu nascimento, e ainda conhecer todas as suas encarnações anteriores, para saber entender as razões que levaram essas pessoas a cometerem determinada ação. Assim como nós, geralmente nós temos atitudes, comportamentos que muitas vezes não compreendemos, até nos perguntamos como fizemos isso. Mas isso tudo é um reflexo, é um eco do nosso íntimo. E ela diz também que é um projeto ingrato, porque a nossa observação diante das situações ela é deficiente. Quando nós estamos envolvidos pela nossa carga emocional. Porque se nós temos um amigo, somos simpáticos a alguém, nós tendemos a ser bondosos. Quando nós temos que julgar pessoas que não gostamos, pessoas antipáticas, nós tendemos a ser rudes, como Pedro foi. Mesmo sem saber quem era a pessoa, um desconhecido para ele até aquele momento inicial, ele foi implacável. E quando reconheceu que era o irmão adotivo de sua esposa, ele entrou em conflito emocional. Ao mesmo tempo que ele estava irritado, ele ficou emotivamente fragilizado. Então, silenciar e aguardar tempo, deixar que o futuro elucide, é prudência. E Joana pede que nós utilizemos da prudência, da empatia, da compreensão e do perdão para com os erros das pessoas. Porque errar todo mundo erra. E ela ainda nos coloca que quando nós nos encontrarmos nessa posição de julgar alguém, ou um ato, um comportamento, que a gente analise a natureza sociopsicológica, a natureza econômica, a natureza moral e a natureza espiritual. Olha, quantos tópicos nós temos que estudar para poder manifestar o nosso julgamento das situações. Então, esses são os instrumentos para que a gente possa utilizar quando formos avaliar alguém. Devemos compreender o que é certo e errado, mas para avaliarmos o certo e o errado, nós temos que conhecer a raiz dos problemas. E muitas vezes, essa raiz dos problemas está lá em encarnações passadas, está lá na infância, está lá na juventude das pessoas. Na nossa infância, na nossa juventude ou nas nossas encarnações passadas. Né? Porque todo erro, ele é a origem de um comportamento doentio. E aí Jesus fala que para a gente julgar nós temos que ter autoridade moral. E o que é autoridade moral? É olhar para si, ver se somos exemplo daquele princípio que vamos defender. Então, o exemplo do conto que lemos agora demonstra isso. Pedro, na sua atitude implacável, e Jesus, sereno, bondoso, complacente.
amável. Então nós temos duas vertentes ali nos mostrando como agirmos diante de um julgamento, como Pedro ou como Jesus. Qual a ferramenta que o Evangelho nos indica? O amor. O amor, ele auxilia, ele não condena. O amor, ele primeiro busca as informações. Ele não se deixa levar pelas aparências, porque as aparências enganam. O amor, ele faz você se olhar antes de julgar. Porque aí nós vamos ver se somos um bom exemplo do que estamos a defender. O amor é sincero. O amor, ele compreende o outro lado da questão. Ele é tolerante. Ele evita polêmicas. Ele é prudente. Então, antes de tudo, vamos usar da prudência, consultar a nossa consciência íntima e traduzir as nossas consultas em respostas objetivas para melhorar a nossa conduta e nos tornarmos melhores. Porque quando criticamos negativamente alguém, estamos nos obrigando a nos comportar de maneira diferente. Com isso, nós determinamos a viver em um nível mais alto e a fazer tudo melhor. Joana nos deixa essa frase: o que vês suceder nem sempre é conforme se te ocorre. Não precipites, portanto, apontamento. Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Obrigada. Vamos então à nossa prece final. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade de mais uma reflexão sobre o não julgar. Que possamos, a partir deste momento, levar esse princípio de reflexão para as nossas vidas e assim podermos melhorar o nosso caminhar. Obrigado a todos, se conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.